Daí, pessoal, mais uma resolução. A medida da área do triângulo retângulo representado a seguir é 12,5 centímetros quadrados. Qual é o valor aproximado do seno do ângulo θ? Bom, então vou iniciar aí com a pergunta. Ele precisa do seno do ângulo θ. O ângulo θ, então, está posicionado nesse vértice. Está aqui o ângulo θ. E eu quero o seno de θ. Lembrando para ti que o seno de qualquer ângulo no triângulo retângulo, de qualquer ângulo agudo do triângulo retângulo, é dado pela relação entre o cateto oposto a este ângulo referência e a hipotenusa, divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Bom, neste caso, o seno deste ângulo θ é igual. Cateto oposto, eu não tenho, né, valor numérico, tem uma expressão x mais 2. Então, aqui eu tenho x mais 2. E a hipotenusa eu também não tenho nenhuma expressão que a defina. Então, essa hipotenusa aqui eu vou chamar, por exemplo, de hipotenusa y. Então, é isso que eu preciso. Eu preciso descobrir o valor do x e preciso também descobrir o valor do y. E que recurso eu vou utilizar? Bom, observa que ele está me dando a área desse triângulo retângulo. E aí eu lembro para ti que área de triângulo, em geral, é base vezes a altura dividido por 2. Isso é a fórmula genérica, geral, que serve para qualquer triângulo. No caso do triângulo retângulo, os catetos funcionam de forma respectiva à base e à altura. Então, o cateto, um deles é a base e outro é a altura. Não importa qual deles tu escolha para a base, qual deles tu escolha para a altura. Então, eu posso, neste caso de triângulo retângulo, também reescrever esta fórmula, nessa expressão, como cateto vezes o cateto divididos por 2. Aqui eu vou chamar isso de cateto 1 e aqui o cateto 2. E aí, usando esta fórmula aqui, eu substituo. A área ele me deu que é 12,5 igual. Um dos catetos é x mais 2. Posso enxergar como base, né? E o outro cateto é 2x menos 1. Que eu posso enxergar como altura. E isso, cateto vezes cateto, divide por 2. Já vou estabelecer aqui a falsa passagem desse 2 para lá multiplicando, né? Faço a falsa passagem e aí eu tenho 2 vezes 12,5, 25. Igual. E aqui no numerador eu realizo a propriedade distributiva. Por multiplicação, né? Multiplicação usando a distributiva. X que multiplica 2x, 2x ao quadrado. X que multiplica menos 1, menos o x. 2 que multiplica x, 2 que multiplica 2x, 4x. E 2 que multiplica menos 1, menos 2. Vou dar uma melhor organizada nisso. Ainda vou manter o 25 aqui, igual 2x ao quadrado, menos x com mais 4x mais 3x, menos 2. Agora eu vou jogar esse 25, fazer bem passo a passo. 2x ao quadrado, mais 3x, menos 2, trago para cá na falsa passagem, menos 25. E aqui é como se ficasse, então, igual a zero. E aí, organizando, 2x ao quadrado, mais 3x, menos 2 com menos 25, menos 27. E eu vou colocar a igualdade a zero aqui na direita. E aí eu chego numa equação do segundo grau. E eu preciso descobrir os valores do x, porque descobrindo o valor do x, eu tenho a medida desse cateto, tenho a medida desse cateto, e aí posso também descobrir a hipotenusa. Então, resolvendo esta equação, vou usar aqui este espaço, deixa eu ver aqui numa outra cor.
Essa cor não fica muito boa. Vou dizer que x é igual a menos b. Então, essa cor também vai confundir depois no vídeo. X igual menos b, menos o 3, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado, o b é 3, 3 ao quadrado, menos 4, vezes o a. Cuidado que o a é 2, né? Geralmente é 1, mas nesse caso é 2. E vezes o c, que é menos 27. Isso divide por 2 vezes o a. 2 vezes 2. X igual menos 3, mais ou menos raiz quadrada, 3 ao quadrado, 9. Menos vezes mais vezes menos, aqui vai dar mais, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 27. Vai dar isso 160. 8 vezes 7, 56. 216. Divide por 4. Aí eu fico com x igual, aqui menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 9 mais 216, isso dá 225, que vai me dar uma raiz exata, que divide por 4. Continua aqui ao lado, x igual a menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 225 é o 15, e isso divide por 4. Vou utilizar aqui o sinal negativo primeiro para o x1. Esse x1 não vai me servir. Observa, menos 3, menos 15, divide por 4. Isso vai resultar menos 18 quartos. É um valor negativo de x, né? Isso vai dar menos 4,5. E aí, se eu colocar aqui, 4,5, vou ficar com um valor negativo para esse lado. Vai ficar com menos 2,5 de tamanho de cateto, que não me serve, né? Esse x negativo, então ele é a solução da equação do segundo grau, mas ele não se adequa a essa situação geométrica. Então, vou em busca do outro x, o x2, menos 3, agora uso o sinal positivo, mais 15, divide por 4, isso resulta aqui 12 por 4, e me dá um x positivo. O x2 é igual a 3. Aí esse 3... ele é validado, né, pela situação geométrica. E, inclusive, eu já posso aqui aproveitar e substituir. O x é 3. Então, aqui, 3. 3 mais 2, 5. Então, esse cateto aqui é 5. Que é o cateto oposto ao ângulo, né? Aqui, isso aqui vale 5. Então, eu já sei que em cima é 5. E esse outro cateto também vou colocar, embora eu não precise de forma urgente esse cateto, mas para eu calcular o y, que é a hipotenusa, eu vou usar Pitágoras, né? Então, vou também precisar desse segundo cateto. E eu já faço a substituição. 2x menos 1, isso é 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3, 6, 6 menos 1, 5. Olha só, esse cateto aqui também resultou 5. Né, os dois catetos. 3 mais 2, 5, e 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, os catetos são iguais. De certa maneira, isso facilita para nós essa espécie de coincidência, né, dos catetos serem iguais. Quando eu tenho um triângulo retângulo onde os catetos são congruentes, né, têm a mesma medida, quando esses catetos são iguais, ou ainda congruentes, têm a mesma medida, o ângulo agudo é sempre 45 graus. Na verdade, os dois ângulos agudos são 45 graus, porque isso funciona como se fosse a diagonal de um quadrado, inclusive a hipotenusa. Claro que o desenho aqui ele não está perfeito, ele não está numa escala, mas sendo os dois catetos 5, é como se eu tivesse aqui meio quadrado. E aí a diagonal divide o ângulo de 90 em 2 de 45. Então, esse θ eu já sei quem é. Esse θ ele é 45 graus. Então, nota que eu não vou precisar da hipotenusa. Por quê? Porque o seno de 45 graus ele é conhecido, ele é um arco notável. O seno de 45 graus
é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Lá na tabela de arcos notáveis. Como ele me deu que raiz quadrada de 2 é 1,4, isso é 1,4 divide por 1,4 divide por 2. Isso vai me dar 0,7. Fica muito apertado aqui, deixa eu continuar aqui do lado. Vou repetir aqui, ó. O ângulo ali foi 45, então eu tenho seno de 45. Seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso então resulta 1,7 sobre 2. Aliás, 1,4 sobre 2, que é a raiz de 2. Isso me dá 0,7. O valor mais próximo que eu tenho aqui é 71. Ele fala qual é o valor aproximado do seno. O valor mais aproximado é 0,71. Está aqui. Mas por que na alternativa está 0,71 e não está exatamente o 0,7? Bom, provavelmente quem resolveu essa questão e quem elaborou a alternativa, ele deve ter usado aqui o 5 para calcular a hipotenusa, né, por Pitágoras. Ele deve ter feito assim, ó. A resolução já está pronta, tá? 0,7, alternativa D. Mas ele pode ter feito a continuação dessa resolução de forma diferente. Cateto ao quadrado, 5 ao quadrado, mais cateto ao quadrado, 5 ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado, que é o meu y. Isso vai dar 25 mais 25, vou fazer devagar aqui, 25 mais 25, igual a y ao quadrado. Isso vai me dar 50, y ao quadrado igual a 50. Aí eu faço aquela simplificação, né? Dá por 2, que dá 25, dá por 5, que dá 5, e dá por 5, que dá 1. Então, isso é 5 ao quadrado vezes 2. Então, vou fazer devagar aqui, ó. O y ficou igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes o 2. Faço aqui a extração do fator, o 5 pula para fora, e o y é 5 raiz de 2, ou seja, a hipotenusa é 5 raiz de 2. E aí, para descobrir o seno, ele desprezou o fato do ângulo ser 45 e fez o seno aqui por cateto oposto sobre hipotenusa. Vou usar esse espaço aqui. Seno do θ, ele usou cateto oposto 5 e a hipotenusa 5 raiz de 2. Cancela, ficou com seno do θ igual a 1 sobre raiz de 2. Aí racionaliza isso, vai dar a mesma coisa, né? Vai dar o mesmo raiz de 2 sobre 2. Vai dar o mesmo raiz de 2 sobre 2 racionalizando isso aqui, né? Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, chega em raiz de 2 sobre 2, e aí eu fico com 1,4 sobre 2, 0,7 da mesma forma. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.